E aí, tudo bem, Nelson? Tudo bem? Tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos esperar o Augusto só chegar aí. Aí a gente vai começar com a nossa live. Olha aí, o Augusto entrou já, ó. Deve estar entrando agora. Oi, Aê! Léo! Apareceu! Tudo Tudo bem? bem? Boa noite! Boa noite. Que legal, que legal. Deixa eu só falar um pouquinho com o pessoal rapidinho. Uhum. É, Primeiro, né, obrigado a todo mundo que está entrando aí. Olha, o Augusto tá até de chimarrão. Aqui no sul a gente É. toma chimarrão no frio e no calor, em qualquer época. Muito obrigado. O que que a gente vai fazer? A gente vai conversar hoje com o Augusto. Vou deixar daqui a pouco que ele se apresente, por que que ele está aqui, sobre o que que a gente vai conversar. E eu quero já deixar dito que depois esse vídeo ele vai estar disponível também lá no YouTube, aqui no IGTV, para todo mundo que perdeu. Caso queira acompanhar, depois dá uma olhadinha, vai poder olhar também. E, a princípio, vão tentando deixar as perguntas. Eu vou lendo as perguntas. A gente já fez mais ou menos uma coletânea de perguntas do pessoal que me enviou pelo Instagram, né? E então, de repente, provavelmente algumas vão ser repetidas. Se tiver alguma diferente do que a gente mais ou menos vai falar, aí a gente deixa para o finalzinho, eu vou mais ou menos cronometrando a hora, que a gente só pode ficar 1 hora. Então, primeiro eu quero agradecer o Augusto por estar participando dessa live. É a primeira live que eu faço aqui no meu próprio, né, Instagram. Estou um pouquinho nervoso, mas estamos aqui, né? Então, te apresenta para nós, Augusto. Ai, obrigado, Léo. Eu agradeço muito esse convite. Eu sou muito influenciado pelos Instagramers, YouTubers do movimento HIV e eu tento repetir um pouco o que vocês fazem nesse sentido de espalhar informação e me disponibilizar para conversar sobre prevenção ao HIV. Eu sou Augusto Bonavita, eu sou estudante de medicina aqui na Universidade Federal de Pelotas e eu sou usuário da PrEP e difusor da PrEP e de outras prevenções combinadas ao HIV nas redes sociais, mas sobretudo nas redes sensuais, nos aplicativos de encontros gays, né, como o Grindr, o Tinder, o Hornet, o Scruff, entendendo que aí está parte de uma população que podia muito se beneficiar de conhecer a PrEP e entender um pouco mais sobre prevenção HIV. Que legal. Nossa, esse trabalho é muito legal, fazendo os aplicativos, né? Que lá o pessoal vai. É difícil as pessoas irem para conhecer o amor da vida, elas vão porque querem realmente ou sexo ou uma coisa mais. E é o melhor lugar que se tem para se falar sobre prevenção, se for ver, né? Que é lá onde as coisas começam a acontecer, onde os encontros começam a ser marcados, as pessoas começam a querer encontrar com outras. E que massa isso, que massa que isso acontece, que tu possa trabalhar isso nos aplicativos mesmo. Então, para o pessoal entender, eu acredito que todo mundo mais ou menos já sabe mais ou menos o que significa, né? Eu falo no meu canal seguido Uhum. sobre PrEP, mas eu queria que tu, já que tu é um usuário, já que tu faz todo esse trabalho, explicasse para nós o que afinal é a PrEP, para quem ainda não sabe. Tá. Então, a PrEP é uma sigla que quer dizer profilaxia, pré-exposição ao HIV. Ela é, na verdade, a utilização de um medicamento, né, de um comprimido diário de antirretroviral, parecido com os medicamentos utilizados por quem vive com HIV, só que utilizado por alguém que não vive com HIV, por alguém que é soronegativo e que quer, né, de um acréscimo na sua prevenção HIV, né? Então ela serve para quem não vive com HIV não se infectar pelo HIV, mesmo que tenha uma exposição sexual, né? Então, Ah, a que legal. PrEP é um pouco como uma pílula anticoncepcional, que serve para a gestação, só que ela serve para a prevenção do HIV. É uma boa analogia para entender como que a PrEP se encaixa na vida das pessoas, né? Sabe que essa analogia eu sempre costumo usar também, quando eu vou explicar. Porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade de entender, né? E a gente quer falar, as pessoas perguntam assim, tá, mas não é só usar a camisinha? E eu falo assim, por exemplo, no caso das mulheres também, elas não poderiam só usar a camisinha? Elas têm uma opção de usar também um anticoncepcional, caso elas queiram prevenir uma gestação. E no caso, né, como uma medida de prevenção, né, a gente pode, além de usar a camisinha, a gente pode usar também a PrEP. Eu sempre uso essa
analogia também que eu acho que fica bem fácil de compreensão, né? E explica para Exatamente. nós, então, como é que se dá a eficácia. Às vezes o pessoal tem um pouco de dúvida se a eficácia, se ela tem uma 100%, se é 90%, se é 50%, o pessoal tem um pouco de medo às vezes. Uhum. Então, a eficácia da PrEP é um pouco que nem a eficácia do tratamento antirretroviral, né? Ele é muito eficaz se você tiver uma adesão muito boa ao medicamento, né? Então, para alguém que toma corretamente a PrEP, a eficácia é muito próxima dos 99%. Ela é muito, muito eficaz. E é por isso que ela tem revolucionado a prevenção do HIV e tem impactado no número de novos casos, principalmente onde a PrEP consegue alcançar as populações que mais precisam, né? Então ela é muito Ai, que massa. eficaz. E todo mundo pode aderir, Augusto? Como é que funciona para aderir? Por exemplo, se alguém está vendo agora está interessado. Ah, fiquei interessado. Às vezes o pessoal não sabe que também não é para todo mundo. Como é que funciona? Pois é, Léo, eu até gostaria de dizer que é para todo mundo, porque, na verdade, para todo mundo que pudesse se beneficiar da prevenção que a PrEP consegue dar, né? Mas no SUS, na PrEP no SUS, existem 4 populações-chave para a PrEP, que são homens gays ou outros homens que fazem sexo com homens, pessoas transexuais, pessoas que se prostituem, ou a pessoa soronegativa de um casal soro diferente. Principalmente se a pessoa que vive com HIV nesse casal ainda não está com carga viral indetectável, né? Porque como a gente sabe que I é igual a I, se a pessoa que vive com HIV estivesse com carga viral indetectável, talvez a PrEP também não fosse necessária nesse casal. Mas, Hum. enfim, além dessas populações, um critério de indicação é a pessoa não ter utilizado o preservativo alguma vez nos últimos 6 meses, ou ter tido alguma outra IST nos últimos 6 meses, ou ter precisado usar a PEP, a profilaxia pós-exposição ao HIV, que é mais parecida com uma pílula do dia seguinte, né? Por isso que a pílula é uma boa analogia para a PrEP e para a PEP, né? Então, são essas as populações que estão indicadas no SUS, né? Mesmo que esse medicamento também possa ser acessado com acompanhamento, com prescrição de um médico particular, e ser adquirido numa farmácia. Então, na verdade, as pessoas têm que tentar um serviço que seja acolhedor para ele discutir a sua vulnerabilidade ao HIV e pensar como que a PrEP podia entrar nessa prevenção também. Massa, massa. E então, quando o pessoal fala da triagem, seria exatamente isso, né? Seria essa pesquisa, essa entrevista que fazem com a pessoa para ver se ela se enquadra, né? Nessa necessidade, assim, né? Da Sim, utilização. se ela se É, enquadra, se ela entende como que funciona, se ela está disponível para tomar um medicamento constantemente e, sobretudo, para saber se ela já não vive com HIV, né? Isso, com certeza, é exato. uma contraindicação. A pessoa, para começar a fazer PrEP, ela tem que ter certeza que ela não vive com HIV. Sabe que isso é uma pergunta que as pessoas me fazem bastante no canal. Outro dia tinha um menino que ele estava preocupado se ele podia, mesmo com HIV, tomar PrEP, porque ele estava com medo de uma reinfecção, né? Aí eu expliquei para ele como é que funciona, tudo, e que a PrEP ela só é indicada para pessoas que não são, né, não positivaram para HIV, né? Para isso que ela é Exatamente. preventivo, por isso que ela serve para prevenir, não para isso já existem os antirretrovirais que fazem esse trabalho depois do Exatamente. tratamento. A PrEP é como se fosse um tratamento antirretroviral pela metade, por isso que ele não pode ser feito por alguém que não vive por alguém que vive com HIV, né? Seria um tratamento incompleto. Então, a Sim. PrEP é só para quem é soro negativo. Tá. E quais os exames que uma pessoa tem que fazer? Isso é uma coisa que já me perguntaram também. E eu confesso que eu tive que dar uma pesquisada, porque eu não tinha informação. Quais são os exames que a pessoa faz? Por exemplo, tá, eu tenho um relacionamento com uma pessoa, no caso eu não sou, né, mas eu poderia ser soro negativo para HIV, Uhum. estou namorando uma pessoa que é soro positivo para HIV, e aí eu quero utilizar, que exames que eu vou ter que fazer? O que o infectologista pede para a pessoa fazer? Então, na primeira consulta, com certeza, e na primeira e em toda consulta a cada 3 meses, um anti-HIV.
Além disso, Uhum. exames para outras ISTs, né? Para sífilis, para hepatite B, para hepatite C, e também exames da função renal, da saúde renal, né? Que tem a ver com o exame de urina ou exame de creatinina no sangue, e exames para função hepática, para a saúde do fígado. Então, são esses os exames que vão ser repetidos sempre que a pessoa retornar à consulta, né? Tanto na primeira consulta quanto em todas que ela retornar. Legal. E assim, ó, quando uma pessoa começa o tratamento, agora falando tu, né, no caso, quando tu começou o teu tratamento, é esse tratamento que a gente fala com PrEP? É assim, é essa a nomenclatura certa? Eu não sei se, eu acho que eu não costumo utilizar a palavra tratamento, né? Porque ele é preventivo, né? Então, Exato. ele é um acompanhamento da PrEP, né? Exato. Quando tu vai fazer então esse acompanhamento, assim, como é que é no início, assim, quando tu começa a tomar os medicamentos? Porque nós, quando nós tomamos os antirretrovirais, eu vou contar que meus primeiros meses, assim, foram horríveis, né? Depois, com o tempo, foi acalmando, assim, especialmente depois que eu troquei meu esquema do 3 em 1 pro dolutegravir, aí a minha vida mudou completamente, assim, porque era meio tenso o efavirenz. O efavirenz é É, meio tenso. não, é Mas importante isso. mas uma dúvida que as pessoas às vezes têm e me perguntam, e eu também não sei responder, por isso que eu acho muito legal estar aqui para poder esclarecer para as pessoas, é se a PrEP ela tem algum tipo de efeito colateral quando a pessoa toma, pelo menos no início, ou se não sente nada, como é que funciona? Então, todo medicamento pode ter efeito colateral, né? Por isso que todo medicamento tem que ser feito com um acompanhamento médico, né? A PrEP, um efeito colateral comum é náusea, os gastrointestinais, né? Gases, desconforto estomacal. Mas eles costumam passar rápido, né? Eles costumam passar nas primeiras semanas. É, e nem todo mundo tem eles, né? Na verdade, nos estudos da PrEP, a PrEP, né, o medicamento real da PrEP, quando comparado ao placebo, ele não tinha tanta diferença. No placebo, as pessoas também tinham desconforto gástrico, etc. Então, um outro efeito colateral que é mais grave, mas muito mais raro, que acontece num percentual bem pequeno das pessoas que usam o tenofovir, que está em grande parte dos esquemas de pessoas vivendo com HIV também, é uma toxicidade renal, né? Então, para algumas Uhum. pessoas, principalmente para pessoas que já têm uma doença renal anterior, o tenofovir pode ser agressivo para os rins. Então, é importante que faça esse acompanhamento sempre, né? Mas mesmo esse impacto, ele é reversível se você tem que interromper o medicamento, a PrEP, né? Sim, é até importante a gente falar disso porque às vezes as pessoas elas me perguntam se elas vão começar com a PrEP, se elas precisam seguir a vida toda, né? E aí eu aviso, não, a pessoa ela pode parar o momento que ela quiser, assim, ela vai tomar enquanto ela quiser. Claro que enquanto ela tomar, ela tem que ter uma frequência, né, como é indicado, né, pelo infectologista, diariamente, né? Mas ela pode, se algum dia ela não quiser mais, achar por bem que não queira, mas este método de prevenção pode parar sem problema algum e não vai causar nenhum dano para o organismo, tá certo? Exatamente, né? Então, se a pessoa ela decide parar de usar a PrEP, ela pode. É importante que seja com acompanhamento de um médico também para garantir que ela, né, que ela não soroconverteu, estava tomando mal a medicação e acabou adquirindo HIV ou alguma outra infecção, né? Então, era sempre importante que as pessoas parassem de tomar também com acompanhamento médico. Mas não tem problema de interromper o uso da PrEP, porque ela não está fazendo mais sentido nas suas estratégias de prevenção, né? E assim, tá. Digamos que tem uma pessoa que está assistindo agora e ela achou interessante, ela se interessou, aonde que ela tem que ir para começar, assim? Eu quero começar, amanhã eu quero já tentar começar. Para onde que essa pessoa tem que ser direcionada? Isso é uma coisa que também me perguntam bastante. Então, no site do Ministério da Saúde, no aides.gov.br/PrEP, tem todos os serviços do SUS que oferecem PrEP no Brasil. Então, ela tem que tentar identificar um que fica próximo dela
e marcar uma primeira consulta, né? Para amanhã, talvez ela não consiga. A PrEP costuma ter filas de espera e realmente a pandemia tem dificultado um pouco isso, né? Então, mas é ali que ela vai encontrar. Uma outra opção é tentar encontrar um médico infectologista que prescreva para ela, caso seja para ela adquirir o medicamento. Mas no SUS são em Legal. alguns lugares específicos. Sabe que eu não sabia dessa informação que tinha uma fila de espera. Sabia? Cada lugar consegue gerenciar a De demanda uma forma diferente. de uma Sabe forma que aqui em diferente. Uruguaiana, é, eu sei que tem já, né, a PrEP, a PEP também, demorou um pouquinho para chegar. Não são em todas as cidades que tem, né? É uma É. coisa que a gente tem que falar, não é Você sabe toda que eu não cidade que tem encontrei disponível. Uruguaiana na lista, eu não tinha encontrado Uruguaiana, eu tinha encontrado São Borja mais perto, mas talvez já tenha em Uruguaiana. Então, eu sei que assim, a PEP já estava disponível até o fim do ano passado, e eu tive ali conversando com elas agora no início do ano, e falaram que ia demorar acho que um mês ou dois para chegar. O que pode ter acontecido ou do site não ter atualizado, né? Aham. Ou com essa função da pandemia ter Não tem entrado. atrasado um Sim. pouco de não ter entrado. Pode ser que tenha acontecido isso. Que, aliás, isso está dificultando bastante, né? Vamos fazer um parênteses aqui da questão da PrEP. O pessoal tem me perguntado, assim, que está com muito exame atrasado, assim. Pessoal, às vezes o pessoal com consulta marcada, que teve que ser remarcado. Aqui em Uruguaiana não, porque aqui em Uruguaiana está tranquilo, assim, a gente não tem nenhum paciente internado, né, com a questão do Covid, então o posto de saúde está funcionando normalmente, mas assim, nas cidades que está tendo os surtos e que está tendo maior número de internações e que o sistema de saúde está um pouquinho sobrecarregado, eu sei que o pessoal tá acontecendo isso mesmo, de ter essa dificuldade de ter acesso, assim. Eu acho que E a me gente diz tem uma que tentar coisa, evitar não ter consultas desnecessariamente, assim, né? E tentar claro, passar as coisas para telesaúde, telemedicina. isso. A PrEP, inclusive, e o tratamento, em alguns casos, podem ser feitos sem o contato direto, né? Aqui até no início, quando teve bem o início daquela função que como fecharam tudo, né, que a gente fez a quarentena mesmo aqui, todo o estado fez, né, é, aí até o meu CD4 e a minha carga viral foram remarcados, em função disso, para não dar aglomeração e tal. Mas aí agora, que já melhorou, eu fiz mesmo meu CD4 agora semana passada. E aí foi tá tudo tranquilo, consulta para retirar medicamento. Amanhã eu já vou lá retirar meu medicamento. Nisso tá tudo tranquilo. Mas é que o Uruguaiana tá um pouco tranquilo em relação a isso tudo, né? Que Tá. se mantenha. É, vamos ver. Ainda bem, né? Essa do HIV eu vou deixar para comentar no fim, tá bom, Vamos ver. Maurício? Olha aqui. É, uma polêmica que o pessoal sempre fala, né? Isso foi uma questão que me perguntaram no Instagram. É que se a pessoa. Eu já sei a resposta, mas né, vamos falar pro pessoal. Se a pessoa ela ela tá em PrEP, ela precisa usar a camisinha? É uma pergunta que me fazem muito e me fizeram no Instagram para perguntar para ti. Ué, qual que é a relação da PrEP com a camisinha, né? Uhum. Então, a PrEP, assim como a camisinha, é uma das ferramentas da prevenção combinada. Então, a ideia é que a gente consiga utilizar o máximo delas possível juntamente. Precisar, eu não- é, para o HIV, provavelmente não precisaria, mas a gente tem outras ISTs com transmissão sexual, né, pela penetração, que poderiam ser evitadas com o preservativo, né? Mesmo que a PrEP seja pensada para alguém que não está conseguindo utilizar o preservativo em 100% das relações, né? O preservativo ele é ótimo para prevenir muitas ISTs, ele é incrível para prevenir o HIV, se você utilizar. E se você utilizar em todas, porque se você falha, tem partes disso que está desprotegido, né? São nessas desproteções que a PrEP tá disponível para entrar e assegurar que a pessoa se mantenha não vivendo com HIV, né? É que se for ver, por exemplo, o caso assim, profissionais do sexo, por exemplo. Às vezes são pessoas, né, ou mulheres, são travestis, né, independente, homens que também fazem programa, né, trabalham com sexo.
essas pessoas, às vezes, o que que acontece? Às vezes, ela, para conseguir o programa, elas são praticamente obrigadas a transar sem preservativo, né? De uma maneira que tipo, ou ela tem aquele dinheiro ou não, e às vezes as pessoas elas trabalham uma noite para conseguir no outro dia ter o que comer, né? A gente sabe que a realidade dessas pessoas que estão na rua é bem complicada, né? Então, elas não estão numa posição de poder negar ou poder impor, né? Não, eu só faço se for com preservativo. Não, tudo bem, então eu vou ali naquela outra ali, entendeu? E isso faz com que muitas fiquem realmente, por isso que eles estão nesse grupo de pessoas vulneráveis, né? E fica pensando como a possibilidade delas poderem fazer essa prevenção sem o preservativo, no caso delas, que às vezes elas têm essa situação quase por uma obrigação de trabalho mesmo, a tranquilidade de poder saber que por mais que de repente ela possa ter uma infecção de alguma outra IST, pelo menos o HIV, que é ainda a que não tem cura, né? Não tem cura, por mais que a gente saiba que essa semana teve essa notícia de uma possível cura, a gente sabe que mesmo se for confirmado, vai ser daqui a um bom tempo, a gente sabe que talvez o acesso não seja de primeiro momento para todo mundo. Se realmente, quanto for, né, tomara que sim, mas a gente também não pode, né, achar que tudo é maravilhoso, mas pelo menos elas estão com essa segurança de se prevenir do HIV. Eu acho que isso já é uma grande valia, principalmente para essas pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade. Exatamente, não só para as pessoas que se prostituem, né? Mesmo nas relações consentidas, nos relacionamentos, às vezes não é muito igual o quanto a pessoa receptiva, né? A pessoa passiva, seja a mulher, seja o homem, consegue dialogar sobre isso, consegue fazer com que o preservativo realmente aconteça, né? Em relações de violência. Então, exatamente para esses públicos que estão mais vulneráveis que a PrEP se mostra muito eficaz em ajudar na prevenção ao HIV, né? E as outras ISTs não devem ser motivo para fazer a PrEP ser descreditada ou, né, não ser investida. A PrEP, o comprimido da PrEP, o medicamento não previne de outras ISTs, mas o programa da PrEP, o acompanhamento longitudinal do paciente ajuda a gente a rastrear, né, a conversar sobre isso, a rastrear, a tratar e a vacinar para as ISTs que a gente tem imunização, né, vacinas. Então, para hepatite B, as pessoas têm que estar imunizadas. Para HPV, era muito importante que as pessoas fossem imunes também. Para hepatite A, né, em São Paulo, todo mundo que usa PrEP também é imunizado para hepatite A. Então, são coisas que são importantes, né? Entender a PrEP ajudando a responder às epidemias de outras ISTs também e não atrapalhando, né? E eu acho que esse é uma maior problemática que a gente enfrenta quando a gente vai falar sobre PrEP, né? Porque normalmente as pessoas sempre relacionam com, tá incentivando a transar sem camisinha, tá incentivando a pessoa a ter daqui a pouco uma sífilis, tá incentivando porque... E eu acho que esse seria o maior estigma que carrega a temática da Uhum. PrEP, né? Uhum. Hoje tá rolando uma conferência de AIDS muito importante e foram apresentados resultados do INPrEP, né, que é um programa que demonstra a eficácia da PrEP, não só no Brasil, em outros países da América Latina. E diga-se de passagem, o Brasil está bem na frente. Mas eles não veem grande alteração no uso de preservativos após o início da PrEP. Quem começa a usar PrEP continua usando preservativo mais ou menos na mesma quantidade que utilizava. Se utilizava pouco, continua usando pouco, que se utilizava bastante, continua utilizando bastante. Então, não existe uma causalidade entre iniciar PrEP e deixar de usar preservativo. Legal, que legal. E só para voltar um pouquinho nas vulnerabilidades que a gente estava falando, às vezes o pessoal tem um pouco de dificuldade de visualizar situações, porque às vezes a gente não dá muito exemplo de situações que possam ser situações vulneráveis, né? Porque a pessoa fala, é só usar camisinha então, sabe? Não precisa. E aí a gente coloca a situação primeiro das pessoas que são profissionais do sexo, como eu falei, e também de pessoas, por exemplo, que estão num relacionamento abusivo. A gente sabe que tem mulher, principalmente quando a gente fala de mulheres, né?
que a mulher ela tem uma vulnerabilidade, né, muito maior quando se fala de sexo, porque primeiro já começa pela educação sexual, que a gente dificilmente trabalha a prevenção para IST ou HIV, qualquer outra coisa para a mulher. Normalmente é uma prevenção para gestação, né? Para uma Uhum, gestação indesejada. uhum, Tanto que se apresenta para ela muito cedo um anticoncepcional, mas não se fala muito sobre outras IST. Então, o que, que normalmente acontece com uma mulher quando ela está num casamento? É que o casal opta por não usar o preservativo porque ela está tomando um anticoncepcional. E aí, naquele momento, a mulher fica completamente vulnerável por uma possível fidelidade ou não do seu companheiro, porque a gente sabe que existe uma incidência muito grande de infecção por HIV em mulheres e casadas que se descobrem em pleno casamento e ficam assim, como isso, sabe? E tem mulheres que às vezes elas têm um relacionamento abusivo, elas não conseguem sair desse relacionamento, elas sabem que o marido sai à noite, não se previne, tem sexo fora do relacionamento, e é uma maneira que, por exemplo, essa pessoa tem de fazer a sua própria prevenção, sem precisar que ele use a camisinha, porque às vezes ela não vai conseguir fazer. Às vezes, no momento que ela propor isso, ela pode apanhar, né? Às vezes, no momento que ela propor isso, pode ser um problema. E aí, então, é uma possibilidade que eu vejo para essas pessoas assim, ó, que pode mudar o destino, o futuro dessa pessoa, né? E às vezes o pessoal não consegue visualizar esses casos de vulnerabilidade, porque eles acham que é só uma questão de não conseguir controlar a libido, por exemplo, uhum. assim, né? Eu acho que é sobre autonomia, né, Léo? Assim, É, a PrEP traz a necessidade de você ter consciência sobre os métodos de prevenção e entender os limites de cada método de prevenção, ao mesmo tempo que escolher autonomamente por isso, né? Então é muito importante, principalmente no Rio Grande do Sul, que tem uma epidemia muito feminina, né, muito heterossexual também. Então, talvez a gente tenha que pensar estratégias de prevenção e políticas de prevenção um pouco mais regionais, né? A nossa epidemia não é exato. exatamente igual à do Sudeste e a gente usa políticas muito gerais. A gente tem que lembrar, inclusive, eu já fiz um vídeo no meu canal sobre isso, falando que o Rio Grande do Sul ele se encontra numa epidemia generalizada para HIV. As pessoas pensam que aqui, são só os grupos mais vulneráveis, a pessoa ainda fala grupo de risco ainda, né? O pessoal acha que assim funciona, quando na verdade, aqui em Uruguaiana, os números, grande maioria do pessoal que utiliza do SUS, que utiliza aqui do programa Uhum, de ST, HIV e AIDS, são heterossexuais. Porque aqui no Sul é uma epidemia generalizada, não está focado apenas em homossexuais, em travestis ou profissionais do sexo e usuários de droga injetáveis. Não, aqui é generalizado. Então, é exatamente como tu falou, é uma questão de autonomia, né? Principalmente nesses casos que às vezes a pessoa ela não consegue fazer porque ela depende muito da outra pessoa. E um ato dela pode resultar, às vezes um pedido pode resultar uma agressão e um problema que a pessoa já está aqui, né, tentando resolver. Tá, mas vamos falar então sobre tu agora um pouco. Vamos falar sobre o Augusto. Quando que tu descobriu que existia a PrEP, assim, e tu falou assim, nossa, eu estou interessado em conhecer, eu acho que pode ser legal para mim. E aí, por que tu teve essa decisão e quando que tu começou a então, utilizar a PrEP? eu acho que eu primeiro fiquei sabendo da PrEP, alguma coisa quando começou no SUS, né? No final de 2017, começo de 2018. Mas mais para o interior do Brasil só chegou no início de 2019, né? Teve uma segunda expansão da PrEP, e foi daí que chegou em Pelotas e daí que eu resolvi iniciar, né? Eu comecei a usar PrEP primeiro pela razão óbvia da PrEP, que era diminuir o meu risco de adquirir o HIV, né? Aumentar a minha prevenção ao HIV. Mas, na verdade, existem vários outros efeitos secundários da PrEP, né? Que até um pesquisador de Sydney apresentou uma palestra sobre isso lá nessa conferência de AIDS, que tem a ver com a diminuição da ansiedade do sexo relacionado ao HIV, né? Do medo do HIV, e que leva a essa ansiedade, que diminui o prazer. É, uma sensação também de ajudar a contribuir para barrar a epidemia, né? Assim como as pessoas veem com HIV quando começam a tomar antirretroviral,
param o vírus, né, e estão contribuindo para a saúde da população toda, né? Um empoderamento, uma autonomia nessa minha relação, né? Porque eu também percebi que o preservativo, né, o preservativo peniano, ele estava no outro, né? Ele é um pouco posse do outro, mesmo que essa relação seja consentida, etc, né? Então a PrEP era alguma coisa que eu estava fazendo pela minha prevenção, que eu não precisava negociar com o outro, né? O outro sempre sabia disso, mas ele não precisava decidir por mim, né? Mas também tem a ver com a PrEP, assim como o Igualaí, para mim é uma ponte entre o soro negativo e o soro positivo, né? A gente teve a nossa comunidade dividida por por essa epidemia e por essa noção de status sorológico, né? O antirretroviral, ele cria uma certa ponte de, ó, um pouco tanto faz qual que é o seu status, né? Eu sei que eu estou me cuidando e que estou cuidando de você também nesse ato de usar o medicamento, até quando a gente não precisar usar mais, né? Até quando tiver uma solução melhor para ele. Então, para mim, tem a ver com isso e tem a ver também com querer espalhar essa informação, né? Ser usuário também para... Logo de cara eu já comecei esse trabalho de divulgar a prevenção nos aplicativos de encontro, né? Então, tem várias dessas coisas, né? Eu realmente entendo a PrEP como uma estratégia antissorofóbica, né? Assim como falar sobre HIV, contar a sua própria sorologia, a PrEP ela oferece para as pessoas esses diálogos sobre HIV, que não é o diálogo do drama, mas da saúde, da prevenção. Então, ele torna os nossos medos de discutir essa temática um pouco mais calmos, né? Um pouco mais sérios, um pouco mais científicos também, né? Assim, sem tanto drama, né? Mas com realidade. Eu acho que deve ser. Eu acho, eu acredito eu, porque tu faz um trabalho muito legal, eu te acompanho lá no. Principalmente eu vejo, eu te acompanho mais ali no Instagram, que sempre postando uma foto, tu fez um ensaio, acho que para uma revista digital, que eu achei muito legal, né? E, e eu imagino que deva ter várias pessoas que entram em contato contigo com esse trabalho que tu está fazendo, justamente para te perguntar como é que começa. Tem bastante. Eu tenho muita gente que às vezes chega para mim vivendo com HIV, né? Mas Uhum. usuários da PrEP não entram muito em contato comigo, assim. Às vezes só quem quer iniciar, mas eu acredito que deva ter essa identificação contigo. No Instagram, no Twitter, né, bastante, mas principalmente nos aplicativos, né? É, eu acho que talvez no Instagram as pessoas que chegam até a mim um pouco já sabem o que é a PrEP. Eu tenho um pouco de Sim. dificuldade de chegar em quem não sabe, né? Nos aplicativos é pela geolocalização, né? Os homens gays que estão em volta de mim que eu estou tentando oferecer essa conversa, né? Então, falar e indicar e explicar sobre PrEP acaba sendo até um pouco mais nos aplicativos do que no Instagram, mas também, né, no Facebook. E eu acho que deve ser interessante porque essa questão de tu ver uma pessoa que tá tomando, né? Tá tomando a PrEP. Tu já começa, né? E ela tá te dizendo que tá correndo tudo bem, que ela tá fazendo os exames, que tá tudo ok, tá fazendo o acompanhamento, tá tudo ok. Então eu acho que isso deva dar também um certo encorajamento para outras pessoas que estão na dúvida. Porque eu acredito que muitas pessoas, em questão de todo do estigma que se carrega, né? Das dúvidas, eu acho, até porque a gente não vê muitas pessoas fazendo esse trabalho que tu faz, assim, de usuários. Pelo menos É, eu não conheço muitos, assim, sim. que fazem esse trabalho de divulgar, de falar, né, que tá utilizando a PrEP. E aí eu acho que isso acaba encorajando que outras pessoas, elas possam, apesar de eu saber que a procura é grande, né? Eu sei que o pessoal procura também, né? Sim, eu acho que, né, muito legal desse encontro foi entender que, na verdade, iniciativas parecidas com a minha estão acontecendo pelo mundo inteiro, porque cada vez mais, tanto no tratamento, na prevenção quanto no tratamento, se entende a importância da comunidade e dos pares, né?
às vezes mais do que os profissionais de saúde ou as instituições, é, o acesso é facilitado quando alguém, mais ou menos como você, consegue te ajudar a entender, a acreditar que aquele serviço possa te ajudar nisso, né? Então, é muito importante. Mesmo as pesquisas com PrEP, os protocolos de pesquisa, sempre utilizaram bastante pares e utilizaram essas plataformas como os aplicativos para espalhar. E os próprios aplicativos, né? As informações que eu dou, elas estão nos aplicativos, né? Essa coisa de colocar o seu status, a última vez que você se testou, se você está em PrEP, se você está indetectável, para mim, mais do que dizer a verdade, ou, né, assim, ser um documento que conta o seu status, ele é um jeito de fazer as pessoas falarem sobre isso e normalizarem essa discussão, né? Lembrarem, ele está falando que está em PrEP, o que é PrEP? Ele está falando que é indetectável, o que é indetectável? Ou lembrar, eu preciso refazer o meu teste, né? Então, esses aplicativos, eu entendo que possam ajudar muito a espalhar a informação. Na verdade, quem está nos aplicativos tende a ter mais informação do que quem não está, né? Tu sabe que eu tenho um relacionamento soro diferente já fazem 4 anos. Eu e o Maurício, nós namoramos desde 16 de maio de 2016. E, então faz muito tempo que eu não entro em um aplicativo de, né, de encontro, assim, nenhum deles. Mas antes de eu conhecer o Maurício, eu me lembro que eu tinha vários deles, né? Eu tinha até porque aqui em Uruguai, no interior, eram poucas pessoas que usavam, então eu tinha que ter meio que todos, né? Eu Eu sei. tinha o Grindr, eu tinha, eu acho que o Scruff, o Hornet, e eu acho que mais um, que eu não lembro o nome. Mas eu lembro que o Grindr, ele não tinha essa possibilidade de tu colocar, não sei como é que tá agora, mas ele não tinha a possibilidade de colocar o status sorológico, assim. Eu acho que o Scruff tinha. Eu acho que o Hornet também tinha, que eu lembre mais ou menos. Eu lembro que eu coloquei ali a data do último exame e tal, e do CD4, né? E eu me lembro que eu coloquei positivo e ficava bem na frente, assim, né? Para mim isso era bom quando eu colocava porque já evitava de eu ter que estar falando, né? Toda vez que chegava alguém, ó, tu leu bem o meu perfil, às vezes eu falava, a pessoa ia lá, não, li. Tá, eu ficava tranquilo. Porque eu ficava com aquela angústia toda vez que eu ia falar alguma coisa, assim, que me incomodava um pouquinho. Eu não sei como é que tá agora a situação. Todos aderiram a esse sistema de poder colocar a sorologia? Todos têm, né? O Tinder não tem, porque o Ah, que Tinder legal. é menos sexual, assim, mas todos têm. Sim. E eu acho, né, eu acho que não, não é óbvio, eu acho que as pessoas não têm que necessariamente fazer isso, mas eu acho que contribui bastante, assim, né? Sorologia é alguma coisa absolutamente privada, ninguém tem que compartilhar a sua sorologia com ninguém, mas ao mesmo tempo compartilhar sua sorologia pode transformar muito a sociedade. Então, quem se sente confortável de abrir, eu acho que contribui, né? É uma questão muito pessoal, né? Muito da necessidade da pessoa que ela tem e muito do momento que ela está vivendo também, né? Eu mesmo, quando eu descobri minha sorologia, foi em 2013, mas eu comecei a falar publicamente dela mesmo só em 2016, porque demorou um tempo para processar. Eu sabia que eu ia falar abertamente sobre isso, porque eu já fazia um trabalho de militância LGBT aqui na minha cidade e tal. Então eu pensava assim, não, em algum momento eu vou também falar sobre isso. Só que eu tenho que me preparar, porque quando tu começa a falar abertamente, às vezes tu escuta coisas que pode te machucar, né? Então eu comecei a me preparar para isso e também para preparar minha família, porque numa cidade pequena do interior, no momento que tu começa a falar publicamente sobre isso, tu não te expõe só a ti, tu expõe todo mundo que está na tua volta, né? Porque daí as pessoas já pensam que todo mundo na casa já tem HIV, as pessoas já pensam que se no teu Loucura. trabalho, né, sabe, aí que vem do teu trabalho de conscientizar. Por isso que é importante falar. Eu percebi que, e não é questão de me dar méritos, não é por isso. Qualquer pessoa que fizesse isso no meu lugar ia perceber isso também. Eu percebi na minha volta uma transformação quando eu comecei a falar sobre a minha sorologia.
Então, por isso que eu acho legal isso de falar sobre a PrEP também. Porque no momento que tu tá naqueles aplicativos ali falando sobre isso, provavelmente tu tá promovendo essa transformação. Ou pelo menos colocando uma sementinha ali, né? Da pessoa começar a pensar na possibilidade. Né? Ó, eu realmente já tive várias situações que eu tive que usar a PEP, que tive que procurar, né, pela PEP, né, começa a pensar na possibilidade de uma nova prevenção, né, junto com outras, né, vamos combinar mais de uma, mas é uma possibilidade que a pessoa começa a descobrir às vezes ali, e é um lugar talvez um pouco inusitado para ela naquele momento, mas faz todo sentido, na verdade, estar acontecendo naquele Claro. lugar. Esse é o tema daquele lugar, né? Assim, eu acho que é um ótimo lugar de falar sobre prevenção sexual é em aplicativos de Exato. sexo, né? Mas eu sou profundamente, eu só faço o que eu faço porque compartilharam a sorologia comigo, né? E porque eu entendi a importância, ou enfim, a problemática do HIV muito viva. E até então, até pouco tempo atrás, né, até poucos anos atrás, eu vivia cego um pouco para isso, né, assim, não entendendo que isso era uma questão para mim, porque, enfim, sou humano, para mim, porque sou homem gay, né, e essa epidemia impactou e impacta a minha comunidade muito especificamente, né? Então, eu não sei, né? Mais uma vez, eu acho que cada um decide se vai abrir ou não, mas eu acredito muito no impacto que isso pode produzir, como contar, sair do armário, né? Assim, a gente só consegue transformar o estigma que as pessoas têm se elas de repente conhecem alguém ou amam alguém que revela isso para elas, né? E daí elas vão repensar tudo que elas tinham de estigma, né? E é interessante tu falar sobre isso, porque tem o livro do Salvador, né, que é o segundo armário. E eu sempre me vi nessa posição. Eu falei assim, eu demorei tanto tempo para sair do primeiro armário que eu não podia ficar preso num segundo, entendeu? Mas eu compreendo que eu também tenho uma questão de privilégios que possibilitam que eu tenha essa fala, que eu me exponha, que eu, sabe, tenho um amparo da minha família. Eu conheço pessoas que vivem há 30 anos com HIV e nunca falam para ninguém, a menos para pessoas que também vivem com HIV numa comunidade fechada na internet ou numa comunidade fechada, assim. E então eu compreendo, né, que não é todo mundo que consegue. Mas é interessante tu falar isso sobre a nossa comunidade, porque as pessoas eu até entendo a motivação que as pessoas tentam desvincular às vezes o HIV da nossa comunidade, né? E falar, porque sempre relacionam o HIV. E eu falo assim, eu, pelo menos acho particularmente, uma opinião minha particular, que eu acho que a gente não tem que desvincular, na verdade, o HIV da nossa comunidade. A gente só tem que começar a falar com responsabilidade. Porque no momento que a gente descobre que é, em número de AIDS, a mortalidade é maior da comunidade LGBT do que com crimes de homofobia que foi revelado para nós no ano passado, então a gente começa a perceber que a gente não tem possibilidade ainda de se desvincular disso, porque isso está matando a nossa comunidade. Claro Exatamente. que provavelmente está matando as pessoas com menor acesso, e isso não fica tão visível, mas e não deixa de estar matando a nossa comunidade, então não pode ser desvinculado. Agora que a gente tem que abraçar isso. Só que a gente tem que aproveitar toda essa informação e vincular de uma forma positiva, né, com Exato. informação, de uma forma correta e tirar todos esses mitos que carrega quando normalmente as pessoas vinculam. Pelo menos é uma opinião que eu tenho quando falou isso, eu lembrei disso na hora, porque eu acho que isso é uma coisa fundamental hoje, principalmente, a gente, tanto que a parada do ano que vem, não sei agora como é que vai ser, se vai ter ainda com essa função, tomara que tenha, né? Eu quero estar lá, eu quero muito estar lá, né? Nesse momento, que eu acho que vai ser um momento histórico, e vai ser justamente, o tema vai ser HIV e AIDS por causa disso, porque ele está matando a nossa comunidade. Então a gente não tem como desvincular isso. Por mais que o pessoal seja resistente por causa do estigma, a gente tem como transformar esse estigma com informação, né? Isso que tu está fazendo é uma ferramenta maravilhosa para isso. Exatamente, Léo. Eu sou super a favor disso, que a gente não precisa tentar desvincular, a gente tem que se empoderar dessa estatística e fazer com que ela se transforme. Na verdade, essa desvinculação só desprotegeu a gente nesse tempo, né? Não querer falar sobre isso é o que faz a gente continuar se infectando, o que faz os jovens
terem uma infecção, né, crescente do HIV no Brasil. E é um pouco também uma resposta sobre não bastava usar a camisinha, é essa, né? Bem, talvez bastasse, mas ela não resolveu. A gente continua tendo um aumento de novos casos, principalmente em grupos mais vulneráveis. E eu acho que falar sobre HIV, e, né, sendo do ponto de vista da prevenção ou do tratamento, tem a ver com privilégio, sim. A gente tem um momento incrível que é ter cada vez mais Instagramers, YouTubers do HIV, mas a gente tem um problema que é eles serem muito parecidos entre si, né? A gente tem pouca diversidade nisso, né? E em usuários da PrEP igual, né? Eles são muito brancos, eles são muito de grandes cidades, eles normalmente têm mais anos de ensino formal, né? E essa não é exatamente a cara de quem está sendo mais impactado pelo HIV. Então, eu acho que, né, o nosso trabalho é incrível, mas ele precisa ajudar a criar outras lideranças que representem essas populações, né? A população trans, a população negra, né? E eu acho que essa é a nova onda da PrEP no mundo, é conseguir chegar em quem não estava conseguindo chegar, né? E eu acho isso importante estar falando, porque exatamente ontem eu estava debatendo sobre isso no grupo da rede lá, que é um grupo que a gente participa. Eu falei bem parecido com isso, porque a gente, Sobre às a vezes a gente se cura. encontra. Às vezes a gente se encontra numa posição de privilégio, que tá falando aqui, e para mim, eu vou dizer que para mim, às vezes eu esqueço que eu vivo com HIV, sabe? Às vezes. Mas tem momentos que eu percebi o quanto isso impacta na minha vida. E eu percebi isso principalmente quando faltou medicamento aqui na minha cidade, que eu quase que entrei em desespero. E eu pensei assim, nossa, eu quase entrei em desespero por causa disso. Então eu não posso, né? Eu agora dizer assim, não, é tranquilo, viver com HIV é massa, é tranquilo, é só tomar um medicamento e tal. Quando na verdade, a gente na verdade tem em situações e tem pessoas que não têm esse acesso aí. E eu falar nessa posição, esquecendo aquelas pessoas, poderia ser um pouquinho irresponsável, porque elas estão impactadas e muitas estão morrendo. E a minha vivência, na verdade, ela só Ela mostra é aquela uma. vivência da classe média, do pessoal, como tu falou, fazendo um recorte de cor branco ou não negro, né? Então, é por isso que é importante a gente falar sobre isso e sempre lembrar que a gente está numa posição privilegiada para falar sobre isso. Tem pessoas que não têm essa representação ainda. E é por isso que a gente tem que começar a repensar em criar meios para que essas pessoas também tenham voz, né? É um pouco difícil, porque normalmente são pessoas que não querem se expor, porque a exposição delas pode custar caro, né? Mas aos poucos elas estão vindo. E é nesse momento que a gente tem que começar a ajudar, né? Para que elas possam aparecer também. Eu acho que a gente nunca Agora, deixa eu teve só. numa situação tão a gente está na melhor situação do HIV que a gente nunca teve, assim, só evoluiu nesse tempo, Exato. mas não resolveu o problema. Cura ainda é uma demanda, né? E tem que ser mesmo. Eu não tratava muito de cura, mas a militância do HIV tem me mostrado qual é a importância real de se pressionar por cura, mas sem deixar de cuidar do tratamento, sem deixar de cuidar da prevenção, né? Se a gente não conseguir produzir formas de prevenção eficazes, mesmo que a gente conseguisse curar, a gente ia ter sempre gente entrando e tendo que ser tratada. Então, tem que fechar os dois lados, né? Tem que começar a conseguir Exato. fazer as pessoas pararem de se infectar e tem que começar a conseguir fazer as pessoas se curarem, né? Ou se manterem efetivamente em boas condições, né, indetectáveis.
Sim, é importante tu ter falado isso da questão da militância, porque eu no início eu era muito verde, assim, quando eu comecei a falar sobre HIV. Eu não tinha muita noção. Quando eu comecei a ter o feedback das pessoas, eu comecei a perceber, nossa, eu tô numa posição que eu tenho que começar a estudar mais, eu tenho que começar a ver o que eu tô falando, porque eu tô falando de um assunto muito importante. E aí eu tinha essa mesma percepção, não, vamos tratar, o tratamento tá aí, tá para todo mundo. Eu falava isso, não, tá legal, vamos. Só que daí eu comecei a perceber que não funciona assim para todo mundo. Porque justamente essa questão da troca com a militância faz a gente perceber que a cura ela é muito necessária. Né? Ela é necessária para algumas pessoas, ela é o que vai custar a vida dessa pessoa, é o que vai salvar a vida dessa pessoa quando tiver essa cura. Tem pessoas que estão por isso, por questão de não conseguir fazer uma adesão, por questão da família não conseguir apoiar, por questão de não conseguir, às vezes, uma pessoa que abrace isso para um relacionamento, e isso afeta diretamente na saúde mental da pessoa. E a saúde mental é o que mais importa para ter uma boa adesão. Então, tá tudo muito ligado. Agora, aproveitando que eu falando a nossa última pergunta, porque o nosso tempo já está quase acabando, acredita? Como passa rápido. É quando a E gente fala do que a gente gosta. é, eu fico cuidando aqui o horário que, nossa, tá quase terminando e fecha, né? Mas Quando fecha uma pergunte. hora, né? Então, vou fazer só uma última, só pra gente fazer um comentário rápido, assim. Eu, no meu relacionamento soro diferente, o meu namorado, ele não utiliza a PrEP. Por quê? Primeiro, porque a gente costuma utilizar o preservativo, na maioria das vezes, e também porque eu estou indetectável com HIV já desde o meu início do tratamento. Então, nós já temos já 2 métodos de prevenção, a gente não vê necessidade. Mas eu percebo isso, que a PrEP, ela pode ser usada muitas vezes por um casal, mesmo quando a pessoa está indetectável, a pessoa positiva está indetectável, como uma maneira de auxiliar na saúde mental daquele casal. O que tu acha disso? Tu concorda com isso também? Concordo plenamente, Léo. Assim, menos por experiência própria também, né? Eu me relaciono com pessoas vivendo com HIV, mas eu recebo de outras pessoas que realmente vivem casais soro diferentes esse ritual que é tomar o antirretroviral e outro tomar a PrEP, né? É uma ajuda, um ajuda na adesão do outro e também, ao mesmo tempo, não deixa só de um lado, né? A não transmissão é uma corresponsabilidade, né? Então, não fica só com a pessoa vivendo com HIV ter que se responsabilizar pelo status do parceiro, né? Então, eu acho incrível essa troca, né? Não porque a PrEP não é eficaz, não porque o I igual a I não são eficazes. Os dois são super, né? Mas realmente porque as relações são ajudadas por isso, né? E também porque quanto mais prevenção, acho que a pessoa também consegue se sentir mais tranquila, né? Para não fazer aquele sexo preocupado, aquele sexo com medo, né? É horrível uma pessoa ter uma relação sexual com medo. E talvez isso, talvez a PrEP consiga fazer ajudar, né? Junto com as outras prevenções, combinando, para ter essa tranquilidade da pessoa saber, olha, eu estou fazendo o que eu posso por mim, pela outra pessoa, a outra pessoa está fazendo o mais que ela pode por ela e por mim, e o nosso relacionamento vai funcionar. Eu acho que Eu pode ser acredito demais. que bom. Acredito Eu, demais olha, eu vou, nisso. eu vou- eu vou ter que encerrar, tu acredita que vai fechar aqui? Então, obrigado mesmo, obrigado de coração. Foi a primeira, foi muito especial. A primeira live que eu faço aqui, foi legal ter tu nessa primeira. Essa conversa foi para mim, foi muito rica, assim. Eu tava com medo, eu falei, gente, eu vou fazer as perguntas e vou falar o que mais? Eu não tenho nem noção. Mas é interessante como quando a gente, como tu falou, quando a gente fala o que a gente gosta, a, a O conversa tempo flui, né? voa. Então eu vou deixar para o pessoal vai lá, segue o Augusto. Eu vou deixar esse vídeo aqui no IGTV e vou publicar ele também lá no YouTube, lá com os links, tudo para acesso. Quem estiver vendo depois isso no YouTube, vai estar ali o link das páginas dele, do Instagram, tudo. E eu quero que tu se despeça para nós. Muito obrigado de coração. Obrigado, Léo. Assim, realmente, como eu falei no começo, é uma grande inspiração para mim, as pessoas vivendo com HIV que compartilham nas redes isso e ajudam um monte de gente por causa disso. E para mim também é importante ter sido com você, porque
eu penso muito que a nossa ação tem que ser local também, né? No nosso caso, regional. O Rio Grande do Sul tem uma epidemia que é muito problemática e que a gente precisa da comunidade agindo, né? E globalmente também, né? A gente tem um impacto global quando a gente age localmente. Então, agradeço demais. Gosto muito de falar sobre PrEP, então todo convite para isso é super bem-vindo. E que venham outras. Boa sorte aí fazendo lives, é super gostoso. Eu tenho cada vez ficado mais feliz, assim, saio da live muito energizado. Coisa boa. Então, A- então é isso. e espero que todos tenham gostado também. Espero que todos tenham gostado. Desculpa se a gente não conseguiu responder as perguntas, é que o papo estava fluindo, eu não queria interromper, porque senão fica quebrando, né? E É. muito obrigado para Mas as todo mundo pessoas vão que. se respondendo também, né? Às vezes Isso que é bom do chat. E eu também estou sem óculos, eu fico meio que aqui chegando perto. E então, muito obrigado para todo mundo que nos acompanhou, todo mundo que vai assistir depois. Muito obrigado. Isso não é por nós, é para quem está assistindo mesmo. E um beijo no coração de todo mundo. Muito obrigado. Obrigado, Augusto, de novo mais uma vez. Tchau. Obrigado, Léo. Até a próxima.